Lucas 22, versículo 19. Ele relata sobre a ceia. Ele diz: tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Amém? Jesus veio à terra com uma missão. A missão de Jesus foi descrita pela sua própria boca. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava se referindo à condição de pecador. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Deus o fez sem pecado e o colocou num lugar paradisíaco, onde ele era suprido em tudo pelo Senhor. E além de tudo, toda viração de dia, ele recebia a visita do Senhor. De algum modo, ele percebia a manifestação do Senhor naquele lugar. Então, a vida de Adão era uma vida perfeita, como será a vida no céu. Uma vida de intimidade e proximidade com o Senhor. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou em ação. E o pecado separou o homem de Deus. O pecado fez uma ponte ruir, a ponte da comunhão. E o homem ficou separado de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E pecado é tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus. Mas Deus é feito de amor. Ele não tem amor, Ele é amor. E em seu amor incomensurável, seu amor que não pode ser medido, que não tem dimensão, Ele viu a necessidade do homem. Porque é assim que Deus vê. Deus não vê o mérito, Ele vê a necessidade. Eu vejo o mérito. Quando eu soube que o ladrão entrou aqui, o primeiro sentimento que veio em meu coração foi ira. Mas depois, na mesma hora, o Espírito Santo me disse: ele precisa do teu amor. Eu orei por esse ladrão sem saber nem quem é. Me mandaram uma foto aí de um suspeito, que eu até conheço de vista, que foi já surpreendido roubando algumas casas. Eu não sei se é esse. Eu já orei e entreguei a Deus, pedindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida. Porque os bens materiais que ele levou são só bens materiais, mas a alma dele é preciosa. E ele tocou no que é sagrado. Anos atrás, um ladrão roubou a primeira igreja batista e defecou no lugar onde ficava o púlpito. Ele quis fazer uma afronta. Dias depois, esse ladrão foi preso e acabou sendo solto. Ele voltou a roubar e entrou em confronto com a polícia e foi morto ali nas imediações da ponte, num tiroteio. Muitas pessoas interpretaram que ele abriu uma porta de maldição na sua vida quando ele profanou o que era santo. Eu não sei se foi isso, mas o que eu sei dizer é que quem entra pelo caminho do pecado vai colher maldição. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final é caminho de morte. Deus olha do céu e contempla, portanto, a nossa necessidade. E viu Deus que o homem precisava de um Salvador. E Ele fez uma promessa: de ti, mulher, de ti virá o Salvador. Porque foi você, mulher, a primeira que pecou. Depois Adão te seguiu. Mas vai ser de ti, da tua descendência, que virá o Salvador. E um belo dia, Deus escolheu uma mulher virgem, uma mulher sem filhos, uma mulher que não tinha tido intimidades sexuais com homem. E disse: olha, eu vou colocar em você um filho gerado pelo Espírito Santo. E esse filho será o Salvador do mundo. E aí você pergunta: Salvador de quê? Do mundo? Sim, porque o mundo estava debaixo de maldição. A palavra do Senhor diz que a criação inteira espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A introdução do pecado no mundo trouxe desordem global e universal. O universo entrou em desalinho, saiu do prumo com a introdução do pecado. Mas quando Jesus Cristo nasce e quando depois ele morre na cruz e ressuscita, ele traz tudo de volta para o centro da vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele trouxe todas as coisas e as colocou debaixo dos seus pés. Significa, na linguagem clara, que ele trouxe todas as coisas debaixo da sua autoridade. E aí ele pegou e entregou a quem? Aos anjos? Não. Aos arcanjos? Também não. Aos santos querubins? Também não. Ele entregou à igreja.
Mas como assim a igreja? Feita de homens imperfeitos como eu e você, pessoas que pecam, sim, porque ele sabe que a nossa perfeição vem da imitação a ele, vem de tomarmos a ele como referência, vem do fato de o amarmos porque ele nos amou primeiro e de permitirmos que o seu Santo Espírito reproduza o seu caráter em nós, a fim de que sejamos cada dia mais parecidos com ele. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, estamos reafirmando no mundo físico, para que todos vejam que temos uma aliança com Cristo. Porém, ainda muito mais profundo e poderoso que isso, estamos afirmando no mundo espiritual que o diabo não nos toca mais, porque nós somos lavados e remidos, nós somos selados e garantidos pelo sangue de Jesus que nos purifica e pelo selo do Espírito Santo que está em nós. O inferno treme diante disso. E por isso o inferno tenta introduzir em nós dúvida. Tenta introduzir em nós insegurança. Tenta introduzir em nós atitudes tolas. Tenta introduzir em nós rebeldia. E como nós tivemos esse congresso de mulheres, que foi uma bênção, basta você assistir o vídeo que está em nossa plataforma e ver como foi o fluir de Deus nesses dias maravilhosos. Eu escolhi encerrar o congresso sendo homem, pregando e destacando mulheres. Eu quero, em linha com o que eu acabei de falar, destacar 3 mulheres notáveis da Bíblia. Diga comigo, 3 mulheres notáveis da Bíblia. A primeira delas está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Tenho certeza que ninguém sabe de que mulher eu vou falar. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Não sei se vocês já estão desconfiados de que mulher eu vou falar. Em Esther 4, 14 está escrito: pois, se você ficar calada neste momento, livramento e salvação surgirão de outro lugar para os judeus, mas você e a família do seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao reino? Diga glória a Deus, irmãos. Diga alguma coisa, mulheres. Nós estamos falando de uma mulher corajosa. A primeira característica que eu quero destacar nas mulheres de Jerusalém é que vocês são mulheres corajosas. Vou falar em português, que eu falei em grego. Mania de falar em grego. Vocês de Jerusalém, com todas as dificuldades que enfrentam, são mulheres corajosas. Amém. Melhorou. Porque coragem é para poucos. Coragem é para quem tem propósito e se sente preso a ele. Não se abala com as circunstâncias. Mas junto com a coragem vem uma outra coisa, que é a valentia. A valentia faz com que você avance contra o perigo, mesmo que você sinta medo. É por isso que os homens de Davi, que foram usados por Deus para derrotar os gigantes, eles não foram chamados corajosos de Davi. Eles foram chamados valentes de Davi. Eu já contei aqui, não sei o nome do filme, faz muitos anos que eu assisti um filme sobre as guerras de Napoleão Bonaparte. E tem uma cena em que ele está tentando invadir o país que hoje é a Áustria, e tem uma ponte. E ele tem que conquistar essa ponte porque é importante. E nesse momento o exército de Napoleão está em menor número do que o exército inimigo. E aí um tenente que ficou famoso, porque Napoleão sempre usava esse tenente como referência, esse tenente morre na batalha. Morre nesse dia na ponte. E eles conseguem conquistar a ponte. E Napoleão vai usar esse tenente a vida toda em falas como exemplo do que ele espera que seus soldados sejam. E esse tenente tem uma hora que ele fica ao lado do general, ele diz: general, o senhor aqui do meu lado. Ele disse: estamos na mesma batalha. Às vezes você diz assim: eu não sou tão grande como alguém do louvor, eu não sou tão importante como alguém da intercessão, eu não tenho o destaque dos pregadores, dos pastores da igreja, dos líderes de célula. Você é importante porque em você está o Espírito Santo. Aprenda a reconhecer o valor do que está em você. Aliás, de quem está em você. E aí ele diz assim: está com medo? E ele diz o nome do tenente. E ele diz: eu estou morrendo de medo. Ele disse: mas ainda assim está na batalha? Ele disse: você é um homem valente, porque valente é aquele que mesmo com medo não desiste da luta.
Você tem que entender que o inimigo vai lutar contra você, seja você disponível para lutar ou não. O inimigo pode pegar você desprevenido, o inimigo pode pegar você pronto para enfrentá-lo, o inimigo pode pegar você se tremendo de medo, mas você tem que ser valente. E a sua valentia vai produzir coragem para não desistir diante dos obstáculos. O rei havia decretado, sem nem saber, porque ele foi ludibriado, a autorização para massacrar os judeus. Esther precisava entrar na presença do rei. Mas havia uma lei que dizia que até mesmo a rainha, para entrar na presença do rei, ela tinha que ser convocada. Então ela foi, vestiu a sua melhor roupa, ficou bem bonita, e entrou na sala do rei sem ser chamada. Pela lei, quem entrasse na sala do rei sem ser chamado, tinha a sua cabeça decepada. Não é isso? Por um soldado que ficava lá. Mas a única forma de você escapar de morrer, de ser morto por esse soldado, era se o rei tocasse em você com o cetro de ouro que ele tinha na mão. Porque o cetro era o símbolo da autoridade real. Ela entra na certeza de que ela está debaixo de uma autoridade muito maior do que o imperador da Pérsia. Ela está debaixo da autoridade de Deus. E essa palavra que eu acabei de ler, o que foi dito, é quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou como rainha. Porque havia uma rainha orgulhosa, vaidosa, prepotente, que não temia o Senhor, chamada Vasti. E ela foi orgulhosa, maltratou o rei, envergonhou ele, se recusando a estar em um jantar com os poderosos, e ele a despediu, mandou embora. E a lei permitia que ele fizesse isso. E foi feito uma espécie de concurso para escolher a melhor moça para casar com o rei. E essa desconhecida, Esther, cujo nome original era Hadassa, ela vai se tornar a rainha do maior império do mundo. Ela era criada pelo tio. Ela era uma menina que tinha todos os motivos para se sentir rejeitada. Uma coitadinha. Uma Joana ninguém. Ou uma Zefinha ninguém. Não tem Zé ninguém? Criei agora. E tem muita gente que tem essa mania de vitimismo. Porque Deus sabe da minha luta. Pelo amor de Deus, você é crente em Jesus Cristo. Pare com isso. Pare com vitimismo na sua vida. Em você habita o maior poder da história, o poder de Deus. Em você está o Senhor da vida e da morte. O Senhor do universo escolheu morar em você. Ele anda com você. Ele é seu amigo e Ele quer ter intimidade com você. Ele quer revelar a você os seus segredos, os seus mistérios, os seus propósitos. Você tem todo o direito, como eu tenho, de ter momentos de fraqueza. Momentos de vacilo, momentos de dúvida. O que eu e você não temos direito é deixar que isso nos domine. Nenhum de nós. João, o batizador, chamado João Batista, quando ele estava preso, que soube que iam decapitá-lo, ele entrou em dúvida e ele mandou perguntar a Jesus: és tu mesmo aquele que havia de vir ou virá outro depois de ti? E Jesus manda dizer a ele o que estava acontecendo. Os cegos estão vendo. Os coxos e aleijados estão andando, espíritos imundos estão sendo expulsos, e é anunciado a todos o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus, ao invés de mandar dizer a João: sim, sou eu aquele que havia de mim, que havia de vir, ele diz: não, aqui estão os feitos poderosos do Senhor. Tem melhor testemunho do que esse? Tem melhor testemunho do que esse? O que Deus tem feito na sua vida? Você é crente. Você ora, todo crente ora. E com certeza Deus ouve a sua oração. Hoje eu estava conversando com minha esposa sobre a bênção que foi o congresso. Aí em determinado momento ela lembrou de um episódio que não foi algo muito bom, uma coisa isolada. Eu disse: esqueça isso, não é hora de focar nisso. Tem tempo de focar nisso e tem tempo de celebrar. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente, ela dita as nossas emoções. Mas se o inverso acontece, nós vamos nos perder do propósito, quando as emoções ditam o que pensamos. Paulo, apóstolo, escrevendo
aos crentes de Roma, disse que temos que prestar a Deus um culto racional. Você tem que saber quem é o Deus que você serve, o que é que Ele prometeu, quem Ele é em sua vida e o que você pode ser nele. A palavra do Senhor nos lembra que em Deus faremos proezas, mas só faz proeza quem é ousado. Ouse crer, ouse confiar, ouse se mover no sobrenatural. Esther chega à presença do homem poderoso, do seu esposo, que ali naquele momento não era esposo, era o imperador, e ele a toca com o cetro. O Senhor tocou você com o cetro da sua autoridade no dia que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse dia o Espírito Santo selou você e o diabo sabe disso. Você tem um poder e uma autoridade que outros homens quiseram ter e não tiveram. Você tem poder sobre as trevas. A Bíblia diz que havia um homem chamado Simão, o encantador. E ele viu o que Deus fazia pela vida dos apóstolos. E ele se aproximou de Pedro oferecendo dinheiro para comprar o poder de Deus. E ele foi amaldiçoado. A partir desse dia, tudo que o homem faz para tentar manipular ou comprar o poder de Deus, ou usar o poder de Deus, a fé, para ganhar dinheiro com isso, passou a ser chamado de simonia. Está cheio de pessoas dentro das igrejas praticando simonia para se dar bem. Mas nós somos chamados a praticarmos a fé do sobrenatural, a fé da revelação do Espírito, a fé que nos dá ousadia, a fé que nos dá intrepidez, a fé que nos faz entrar em territórios onde nunca pensamos em entrar antes. E que pelo nome de Jesus nós não só ocupamos os territórios, como estabelecemos a bandeira do reino de Deus. E que bandeira é essa? É a bandeira do príncipe da paz. E o príncipe da paz, para poder vencer, ele entrou em guerra com as trevas. E ele prevaleceu. E ele nos disse, não tenham medo. Você vai passar por aflição. Você vai passar por luta, por dificuldade. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E vós vencereis. Esther, portanto, é a primeira grande mulher da história, que ela teve a coragem de expor a sua própria vida para salvar o seu povo. Por causa do ato de Esther, os judeus puderam se armar e se defender. E depois disso, o nome de Esther passou a ser uma referência de coragem entre todo o povo judeu. O nome de Esther passou a ser uma referência para aqueles que têm medo de tomar a atitude certa em meio às dificuldades. Nunca tenha medo de tomar posicionamento. Nunca tenha medo de ter postura como cristão, de defender o que é justo e correto. Ainda que todos à sua volta, covardemente, temam fazer isso. Você é chamado para ser luz. Resplandeça a sua luz onde você estiver. Posso ouvir um amém? Vamos a um outro texto agora. Vamos falar agora sobre a liderança de Débora. Muitos gostam de falar dessa mulher extraordinária que foi Débora. Juízes, capítulo 4, versículo 4. Naquela hora era Esther 4,14, viu, gente? Agora Juízes 4, versículo 4. Débora, esposa de Lapidote, era profetisa e líder em Israel naqueles dias. Espera aí, Teobaldo, você disse o quê? Ela era profetisa. Profetisa? Isso mesmo. E era mais o quê? Ela era juíza. Ela era líder do povo de Israel. Era uma líder política. Ela tinha uma função espiritual e ela tinha uma função secular. Há muita gente que hoje quer santificar as coisas dizendo que, quando eu fui secretário mesmo, diziam para mim, isso aí não combina com crente. O que não combina com crente é praticar o pecado. Você tem que estar onde Deus lhe coloca. Há uma visão equivocada sobre isso, que um outro dia eu vou falar sobre isso. Porque os primeiros missionários que vieram para o Brasil, eles tiveram que assinar um documento para não se pronunciar sobre política, porque eles vieram dos Estados Unidos, uma nação democrática, vieram de outras nações democráticas, e o Brasil era uma monarquia. E Dom Pedro II não queria de jeito nenhum conversa sobre liberdade política democrática aqui. Mas isso entrou na cultura do povo, e criou uma mentalidade de que a única coisa que temos que fazer é, como cordeirinhos, ir lá dar os votos e nunca nos pronunciarmos sobre nada. Isso está errado, porque a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Significa que o crente tem que ter postura, coragem, como eu disse há pouco, e opinião para defender o que é justo, bom, agradável e perfeito. Mas essa mulher viveu em dias difíceis. Havia um rei que tinha um general terrível, Jabim, tinha Císera, ou Cícera, depende da pronúncia, desculpem. Que ele vinha com um exército poderoso. Eu tive pesquisando os melhores comentários, dos que eu tenho acesso,
para tentar descobrir quantas pessoas tinham no exército desse homem, Císara, ou Cícera. E era algo em torno de 10 a 20 mil soldados. A Bíblia diz que só carros de guerra ele tinha 900 carros. 900. Significa que eram carros feitos de metal. Eles estavam trabalhando o bronze. E cada carro trazia, no mínimo, o condutor do carro, com um cavalo ou dois velozes, e mais, no mínimo, 2 guerreiros a 3. Ao redor deles, iam os soldados a pé, chamado de infantaria. Cavalaria vai a cavalo, infantaria vai a pé. Pelos cálculos do que se fazia naquela época, das guerras que ocorriam naquela época, dos registros, calcula-se que ele tinha um mínimo de 10 e um máximo de 20 mil soldados, podia ser até mais, porque ninguém sabe o tamanho da infantaria. Os registros que se tem é que era temido, e que o seu exército era poderosíssimo e temido. Israel tremia na base, quando imaginava que esse poderoso exército vinha contra ele. Lembre-se que Israel ainda estava se estabelecendo na terra. Israel não tinha rei ainda. Israel não tinha nem exército organizado. Quando os inimigos vinham, se convocava o povo para a guerra. Aí ia lá o carpinteiro, o pedreiro, o lavrador, cada um com sua arma, um com sua enxada, outro com seu ancinho, cada um com o que tinha. Eram as armas da guerra. Havia poucos prontos para a guerra. Mas a Bíblia diz que ela manda que Baraque, o chefe militar, convoque os soldados. E eles vêm. E vem cerca de 10 mil homens para a batalha. Mas o exército de Israel era despreparado. O exército de Israel estava inferiorizado, não tinha um carro de guerra. E quem vinha em carro de guerra vinha com vantagem, porque vinha para cima com tudo e ia despedaçando com lanças e espadas. Havia todos os motivos para Israel se render sem nem ir à batalha. Mas havia uma mulher que fazia a diferença. Diga comigo, igreja, principalmente as mulheres, diga: uma mulher ousada, confiante em Deus, faz proezas. Quem recebe essa palavra? Ela tinha uma visão estratégica, mas ela tinha 2 coisas que a diferenciava e que eu quero profetizar que essa igreja já tem e que vai ter muito mais, principalmente as mulheres desse ministério. Ela tinha fé e sabedoria. Ela chama Baraque para conversar, ela estabelece uma estratégia de guerra e ele a convoca para ir com ela. O exército de Israel vai para a batalha sob o comando, sob a direção dessa mulher a quem Deus revelava os seus mistérios. Era uma mulher de oração, era uma mulher de fé, era uma mulher que atuava no sobrenatural, era uma mulher que não ia para o campo sem primeiro consultar o Senhor da história, ela não ia para a batalha sem primeiro consultar o general dos generais. E você, mulher, seja qual for o seu obstáculo, na sua família, no seu casamento, com o seu filho, nos seus negócios, no seu emprego, seja qual for a área da sua vida, a primeira batalha é espiritual. Débora é referência de mulher que tinha intimidade com Deus. E quando uma mulher decide orar, quando uma mulher decide gastar, aliás, eu vou corrigir, investir parte do seu tempo nas coisas do Espírito, nas coisas do reino, o sobrenatural de Deus, não me pergunte por quê, parece-me, é impressão minha, que ele se manifesta com muito mais naturalidade entre mulheres do que entre homens. Talvez porque nós homens temos uma tendência a sermos mais racionais. E vocês, mulheres, são mais sensíveis. E é por isso que mulher costuma ter vida de oração muito mais intensa do que homem. Mulher costuma ter resposta de oração muito mais intensa do que homem. Ah, mas eu ouço mais testemunho de homem, porque, felizmente ou infelizmente, os homens é que aparecem em destaque. Mas nessa igreja, homem e mulher têm o mesmo tamanho de espaço. O que importa é deixar que Deus te use. Pois o que aconteceu? Israel foi para a batalha. Inferiorizado numericamente, inferiorizado em armas, inferiorizado em treinamento, mas Israel sabia que não venceria aquele exército, por mais boa fé que tivesse e disposição. Olha para mim e repita comigo: quando há fé, há sabedoria. E quando há os dois, Deus age. Você crê nisso? Havia um rio. Era um riacho, um córrego, um regato, um riachozinho, menor do que esses canais que nós temos aqui. E nesse dia, o rio transbordou.
O riachozinho, que não causava medo em ninguém, transbordou. E transbordou tanto que inundou o lugar por onde iam passar os carros de guerra. Eles vieram com quantos carros de guerra? 900. O que aconteceu era um terreno fofo que quando a água passou, criou lama. E os carros de guerra atolaram. E eles ficaram confusos, porque toda a estratégia deles tinha sido elaborada em torno do carro de guerra. O inimigo tem estratégias planejadas contra você, mas quando você ora com fé e confia em Deus, e a Ele você se submete, acredite-me, Deus desfaz os planos do inimigo e o deixa de baratinado, sem saber para onde ir. E aonde estava anunciada a tua derrota, ali virá uma retumbante vitória. Israel se aproveita desse momento de confusão dos inimigos e arremete com força contra eles e prevalece na guerra. Por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Vamos ver vários registros semelhantes a esse. Quando o Mar Vermelho se fecha sobre o exército inimigo. Quando Gideão vai com 300 e não com 22 mil. Deus está sempre fazendo, aliás, com 32 mil, desistiram, 22 mil, sobraram 10, Deus disse ainda é muito, sobraram 300. Às vezes você está subestimando o que Deus quer fazer. Deus quer usar você para fazer o milagre. Deus não quer que as pessoas pensem que o milagre é você. Deus não quer que as pessoas pensem que o milagre só acontece por sua causa. E, infelizmente, os púlpitos e as igrejas estão repletas de pessoas que querem a glória para si, querem o destaque, e quando não os têm, se enfurecem e saem da igreja. Eu não fico nessa igreja mais porque eu não toco. Eu não fico nessa igreja mais porque eu não canto. Eu não fico nessa igreja mais porque eu não prego. Eu não fico nessa igreja mais porque eu não sou reconhecido, não sou valorizado. Aquela igreja ali me dá valor. Deixe de ser besta. Quem tem que te ver, está te vendo. Quem tem que te dar valor, está te dando valor. Não deixe que isso fira você, porque você pode sair do lugar em que Deus quer que você esteja e se colocar fora do propósito. Eu posso ouvir um amém? Nesse dia, Deus ensinou uma lição a Israel. Uma lição com vários aspectos. A primeira delas é que Israel era uma sociedade patriarcal, em que mulher não tinha vez. E Deus ensinou a Israel que quando Ele quer, Ele usa até uma mulher. Por que não? A diferença entre homem e mulher está no gênero. Mas são seres humanos que quando são tocados e alcançados pela graça de Deus e permitem o fluir e o agir de Deus, o poder de Deus se manifesta igualmente. Quer seja homem, quer seja mulher. Em segundo lugar, Deus ensinou para aquele povo de Israel daquela época, de coração endurecido, que a oração é a primeira pedra, é o primeiro alicerce, para quem quer construir algo grandioso. Sabe por que o congresso de vocês foi um sucesso? Porque vocês oraram. Eu via as mensagens que minha esposa mandava. Oraram individualmente, em casa, oraram no círculo de oração de vocês, oraram nas células, se reuniram juntas para orar, fizeram batalha espiritual, juntando os distritos. Vocês lançaram muito bem a primeira pedra. Sem a primeira pedra, ninguém vai a lugar nenhum, e a primeira pedra é a oração. Porque a oração nos conecta com o céu. A oração nos faz tocar o coração de Deus. E quando tocamos o coração do Pai, o Pai nos revela o seu propósito e o seu plano, a sua estratégia. E quando nos movemos não pela nossa estratégia humana, não pelo nosso querer e visão humana, mas pela direção de Deus, tudo dá certo. Tudo se encaixa. Cada um cumpre o propósito. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. Quando a igreja quer ser a própria cabeça, ela fracassa. E é por isso que eu falei aqui no início, na hora da ceia, que precisamos ser uma igreja sinodal. Essa palavra ganhou destaque porque o Papa usou essa palavra no dia que tomou posse. Mas essa palavra é antiga. Inclusive tem uma editora de livros evangélica, cujo nome é Sinodal. Pode pesquisar, tem livros ótimos. É uma editora evangélica. E sinodal é uma palavra grega. Que não tem nada a ver com o Papa. É uma palavra que já existe. E que significa caminhar junto. A igreja sinodal é a igreja que caminha junto. A igreja de Atos dos Apóstolos
Era uma igreja sinodal, era uma igreja que caminhava junto. E o que é caminhar junto? É estar perto, é conhecer a dor do outro, é conhecer o sofrimento do outro, mas é também celebrar, festejar, se alegrar com a conquista do outro. Uma igreja desprovida de inveja, uma igreja desprovida de competição. Olha, você está sabendo da última? O que foi? Vanúbia foi contemplada, ela ganhou um carro novo, um carro importado. Receba. Você não sabe da maior, o que foi? Vanúbia já tem carro, ela resolveu doar para o pastor Teobaldo. Ela condicionou a ganhar a casa na praia. E Deus diz assim, é para dar e não vai ter casa na praia. Mas brincadeiras à parte, a brincadeira que a irmã Vanúbia fez serve de ilustração. Perfeita para o que eu estou dizendo. Quem age por fé, age com sabedoria. E quem age por fé e com sabedoria não faz o que lhe parece vantajoso, faz o que é agradável ao Senhor. E por fazer o que é agradável ao Senhor, Deus lhe estabelece sobre a terra e lhe dá muito mais. Um exemplo claro disso é Salomão, gente. Ele entra no templo para consagrar o templo. Ele faz a primeira oração e consagra o templo. Ele ainda era um homem cheio de temor do Senhor. Ele ainda não tinha se perdido nas suas depravações. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega lá, o Senhor se agrada de tudo que vê naquele lugar. E o Senhor diz a ele, pede-me o que quiseres e eu te darei. Riqueza, poder, fama, influência, o que pedires eu te darei. Ouro, prata, pedras preciosas. Que teus inimigos nunca te derrotem. O que pedires eu te darei. E Salomão, que ainda não estava depravado como ficou mais tarde, ele disse, eu só quero uma coisa. Sabedoria para governar o teu povo, porque eu sou muito jovem. Diante da postura humilde e submissa, o Senhor vira para ele e diz assim, porquanto não me pediste nem riqueza, nem glória, nem poder, nem fama, eu te darei o que me pediste e mais tudo isso. Aquele que se humilha é exaltado, aquele que se exalta é humilhado. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Débora se tornou uma referência. Muitas igrejas têm ministérios femininos chamados de Débora. Fala Débora, filhas de Débora, para falar da valentia, mas falem também da mulher de oração, da mulher de intimidade, da mulher que antes de falar, ouvia primeiro a voz de Deus. Mas a terceira mulher que eu escolhi para falar, dentro desse momento, que eu quero homenagear as nossas queridas mulheres, primeiro, a coragem de Esté, segundo, a liderança de Débora. A terceira mulher, eu vou falar de submissão, é Maria. Os nossos amigos católicos costumam dizer que os crentes não gostam de Maria. Isso é um equívoco. Ninguém gosta mais de Maria do que os crentes. Tem uns dois bestalhados aí que falam mal de Maria porque nunca leu a Bíblia, só pode ser. Maria é a mulher mais extraordinária da história. Sim ou não? Vocês acham que o nosso Deus, que é a sabedoria, ele não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Vocês acham que ele ia escolher uma Zé Ruela qualquer para ser a mãe do Salvador? Ele ia chegar ali na esquina e dizer, ei, você está fazendo o quê? Nada, vem cá, você vai ser a mãe do Salvador. Vocês acham que foi assim? Não. Zé Ruela é uma pessoa insignificante na linguagem popular. Zé Ruela não é palavrão, não. É uma pessoa insignificante. Jesus não pegou uma pessoa insignificante, porque ela era insignificante aos olhos humanos. Ela era de uma família humilde, não era de uma família famosa, correto? Embora fosse descendente de Davi, ela não era da corte, ela não era da nobreza, o pai dela não era famoso e rico, o noivo dela não era famoso e rico, não tinha uma profissão famosa, era um simples carpinteiro. E Deus escolheu essa família humilde para trazer o Salvador ao mundo. Como Deus escolheu você para habitar em você o Espírito Santo. Como Deus escolheu você para ser canal de bênção na vida de outras pessoas sem você nem se dar conta disso. Maria, ela tem uma atitude interessante. O anjo se apresenta a ela e diz que ela vai ser a mãe do Salvador. Maria podia apresentar uma série de questionamentos. Mas por que eu? Não é assim que muita gente faz? Por que eu? Mas eu vou me casar agora. José está me esperando. O que é que ele vai pensar de mim? O que é que José vai dizer de mim? Ele vai pensar o quê? Que eu fiz besteira.
Eu traí ele. Não, Senhor, escolha outra. Chama Vanúbia. Chama Cláudia. O Senhor disse, não, eu escolhi por você. Não foi isso? Não, não foi nada disso, porque ela não fez questionamento nenhum. Ela deu uma demonstração do que todo servo de Deus, homem e mulher, precisa ser submisso à vontade soberana de Deus. Quando Maria ouve do anjo que ela vai ser mãe do Salvador, ela sabe que ela está noiva, ela sabe que ela vai ficar mal vista pelo noivo, ela sabe que o noivo pode até romper o noivado com ela, quando souber que ela estava grávida, e ela amava José. Eu quero que as mulheres que estão aqui esta noite, as que estão ouvindo em casa, pensem nisso. O homem que você ama vai receber uma notícia que você está grávida, sendo você virgem, e você nunca tendo nada com ele sexualmente. O que ele vai pensar de você? Que foi traído? Mas ele manteve a postura. Por quê? Porque Deus não faz nada pela metade, Ele faz tudo completo. Assim como Maria foi submissa, me desculpem, em ouvir, ela disse, eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Deus honrou a fidelidade submissa dela. José, quando soube da gravidez, ela não entrou em detalhes. José ficou indignado, creio eu, enfurecido. Mas José não deixou que as suas emoções o levassem a sair pela rua difamando Maria. Ele amava tanto aquela mulher que ele resolveu poupá-la. Ele juntou as suas coisas e a Bíblia diz que ele intentava em seu coração fugir para bem longe. O que ia acontecer? Todos pensariam que o filho era dele e que ele era um sem vergonha, e a honra de Maria estaria protegida. Que homem notável, que homem admirável, que amor lindo, que mesmo sentindo-se naquele momento injustiçado, ele não desistiu de protegê-la. Nós temos que ser protetores das nossas esposas, mesmo que às vezes elas façam ou digam coisas que nós não gostamos, mas Deus nos colocou para sermos protetores. Maria foi uma mulher submissa e Deus lhe deu a recompensa da honra. E Deus vai honrar você, mulher, pela sua fidelidade. Deus vai lhe honrar, homem, pela sua postura digna. José, quando recebe uma revelação em sonho, ele desiste de ir embora, ele assume Maria, casa com ela, deve ter apressado o casamento, fica calado, não diz nada a ninguém. Jesus nasce e ninguém sabe que o filho é filho de Deus. José se torna um canal de comunicação tão confiável para Deus, que Deus fala com ele e diz, José, você é o cabeça da casa, você é o meu homem infiltrado aí, embora, pega o meu filho, leva para o Egito, porque Herodes mandou matar as crianças e eu preciso que meu filho seja poupado. E José foge para o Egito. Depois diz, José, volta com meu filho. Quando a Bíblia relata que Jesus desaparece, nós não sabemos se José já tinha morrido. Jesus tinha 12 anos. Mas você não vê um José desesperado em nenhum lugar da Bíblia. Você não vê nenhum relato dizendo que José ficava incomodado porque Jesus era filho de Deus e não dele. José se sentiu o mais privilegiado de todos os homens, porque ele estava cuidando do Filho de Deus, ele estava cuidando do Salvador do mundo. Maria não parou só nesse período. Jesus nasce, Jesus cresce. Eu fico imaginando uma mãe cuidadosa e zelosa em cada detalhe do filho, porque ela entende a missão que o filho tem. E no fundo eu acho que toda mãe, ela carrega um pouco desse sentimento de Maria, de cuidar do seu filho com todo amor, porque não sabe o que o futuro reserva. Laís pode estar no braço agora com o futuro presidente da República. Por que não? Quando a mãe de Lula saiu daqui do sertão, você pode até não gostar de Lula, vamos deixar isso de lado, mas ele se tornou presidente 3 vezes. Quando a mãe de Lula saiu daqui do sertão para São Paulo, que Lula tinha uns 3 para 4 anos de idade, você acha que alguém seria capaz de olhar para Lula e dizer, vai ser presidente da República? A mãe de Bolsonaro, quando olhou para ele, garoto, que disse que era traquino que só, eu vi umas entrevistas, disse que quando era pequeno, disse que aprontava muito, não tinha juízo, quando era pequeno. E aí a mãe de Bolsonaro, ela podia olhar para Bolsonaro e dizer, vai ser o presidente da República? Itamar Franco, que diziam que era baiano, nunca foi baiano. Ele nasceu num navio
que estava vindo da Europa. Como Minas Gerais não tem mar, o navio estava no porto de Salvador. Ele nasceu dentro do navio, aí ficavam dizendo que ele era baiano. Nunca foi baiano, foi uma coincidência. Ele era mineiro. Itamar Franco, há algum tempo, sonhou que ia ser presidente da República. Fernando Collor de Mello, de uma família que tinha um histórico meio confuso, mas da Alagoas, um dos menores estados do Brasil, poderia pensar que ia ser presidente da República? O pai de Donald Trump era rico, construía prédios, mas será que no seu momento de maior delírio ele pensou que seu filho ia ser presidente dos Estados Unidos 2 vezes? Você não sabe o que o futuro te reserva. Seja em que área da vida for, o importante é que você esteja no centro da vontade de Deus. O importante é que você esteja no propósito. Felipe falou uma coisa sábia aqui, quase profética. Eu também pensei muito nisso. Por que Deus trouxe pastor Onassis a Juazeiro? Por que não levou a Barreiras? Por que não levou a Santo Antônio de Jesus? É falando sério. Onde a empresa que ele trabalha tem filiais. Tem tantos lugares que a empresa dele tem filiais, mandaram ele para Juazeiro. Aí agora promoveram ele para um cargo e ele vai morar em Feira, porque é estratégico para ele se deslocar para várias cidades da Bahia, e por períodos, às vezes, até de 15 dias. Ele não quer deixar a esposa sozinha, por mais que a gente tenha amizade. Eu entendo, lá é que está a família dela, ele está certo, zelando da esposa dele. Mas por que Deus trouxe ele aqui? Deus vai dizer a ele. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: conversa com o Onassis para ele abrir um Erechalaí em Juazeiro. Eu disse: eu mesmo não, quem vai dizer isso é o Espírito Santo, se for plano de Deus. É verdade. Eu não quero me antecipar nas coisas que Deus não mandou eu fazer. E se Deus levar esse homem para ir congregar numa igreja pequenininha, esquecida lá num bairro de Feira, e Deus, tudo que ele viu aqui, que agradou o coração dele, Deus disse: é assim que eu quero que você faça. E Deus usa ele para fazer essa igreja crescer. Deus não trouxe ele para abrir uma Erechalaí. Pastor Jean foi meu discípulo. Hoje ele tem um ministério próprio, que está prosperando. Pastor Adilson foi meu discípulo, abriu uma igreja que prosperou. Outros irmãos que passaram por aqui, como o pastor Hudson, que chegou a ser presidente do Conselho de Pastores de Petrolina. A igreja dele foi organizada pela nossa igreja. Zé Dias, em Sobradinho, o pastor Williams, que está com o Ministério Próspero no Juazeiro 4, pastor Gênesis e outros. Tem discípulos que passaram por aqui, que estão morando até em outros países. E passaram por aqui, e quando conversam comigo pela internet, dizem assim: nunca esqueço dos seus ensinamentos. O que um homem de Deus tem que saber é que ele não é guiado pela sua vontade, nem pela sua vaidade, nem pela sua inteligência, nem pela sua capacidade intelectual, pelos cursos que ele fez. Tudo isso são apenas ferramentas auxiliares. O principal é o agir soberano de Deus em nossa vida. Eu não ouvi um amém. O Senhor diz através de Tiago: nunca diga: eu vou ali naquela cidade, vou abrir um negócio, vou ficar rico. Se o Senhor quiser, eu vou ali. Se o Senhor quiser, eu vou abrir um negócio. Se o Senhor quiser, eu prospero. Se o Senhor quiser, eu olhei para a Nilza e, se o Senhor quiser, eu vou pedir essa menina em namoro. Se o Senhor quiser, ela vai aceitar. E se o Senhor quiser, a gente vai se casar. Agora tinha que ter a estratégia. Um frango e um desodorante. Para quem não sabe, para conquistar a Nilza, eu fui fazer uma feira na cidade dela. Eu fui comprar um frango e um desodorante e liguei para ela dizendo: eu estou aqui na sua cidade fazendo compras. E aí ela foi se encontrar comigo. Um frango e um desodorante. E aí o frango derreteu. Eu suei, o desodorante já estava lá. A verdade é que a bichinha ia ficar pro caritó. Aí eu olhei para ela, tive compaixão. O sofá lá de casa é legal, eu estou me arriscando aqui, né? Aí eu olhei para ela e disse: quem vai querer? Ninguém. Aí eu cheguei e peguei, foi isso. Mas quem já viu a minha foto quando eu me casei com a minha esposa, sabe muito bem quem foi que fez caridade para quem. Fui eu. Voltando a Maria, sabe uma das coisas extraordinárias de Maria que eu acho singular? A simplicidade dela. Poxa, me dói no coração ver como tem igrejas hoje que, para sustentar o povo, precisa fazer pirotecnia, espetáculos, transformar
O púlpito em um palco sempre tem uma novidade, porque as pessoas estão viciadas. O cérebro delas foi acostumado ao novo, ao extraordinário, que não necessariamente vem de Deus, leva um verniz de espiritualidade. E aí precisa sempre de coisas novas, de gente nova. E a igreja passa a ser um lugar de cenários de performance, e não mais da manifestação sobrenatural de Deus. Eu vou viver o suficiente para ver o dia em que nós vamos estar aqui cultuando, e de repente Deus vai levantar alguém, e vai fazer o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Separai-me a Júnior e a Anailda para uma obra para a qual os tenho chamado. Foi assim com Paulo e com Barnabé. Eles serão enviados à faixa de Gaza. Você pensa que lá não tem alma, não? Tem milhares de almas para ganhar. Você com essa cara de muçulmana? Com minha cara de muçulmana, eu não sei. Eu nunca vi uma muçulmana. Aqui na igreja tem de tudo. Aqui tem gente com cara de japonês, com cara de chinês, sem ser japonês. Tem gente com cara de árabe. Tem gente com cara de africano, sem ser africano, porque é descendente. Tem de tudo aqui. Mas a gente precisa amar as pessoas como elas são. Aceitar as pessoas como elas são. Isso é uma atitude de humildade. Quando alguém entra por aquela porta, não me importa o seu passado. Está vendo quem entrou na igreja? Quem é? Um dos maiores traficantes aqui do bairro. É mesmo? É. Ele vai deixar de ser traficante na hora que Jesus entrar na vida dele. Misericórdia. Olha quem entrou ali. A principal prostituta da cidade. Acabou de entrar no culto. Abre o olho. Ela vai deixar de ser prostituta e ela vai ser noiva do Altíssimo. Você precisa olhar para as pessoas e enxergar pessoas. Você precisa orar para as pessoas e sentir compaixão. A igreja que caminha junto, a igreja sinodal, não é a igreja que caminha junto só com os que pensam igual na fé. É a igreja que caminha junto do povo, levando a palavra que transforma. Devemos levar ação social, sim. Caridade, sim. Atos de amor, sim. Mas, sobretudo, devemos levar o querigma, que é a proclamação da palavra de Deus. Então, nesse dia de ceia, eu quero que vocês ponderem essas três grandes mulheres. Esther, a corajosa. Débora, a mulher de fé e sabedoria. E Maria, a submissa, a obediente. Quando Jesus operou, em João capítulo 2, o seu primeiro milagre, a palavra do Senhor disse que Maria se aproximou do mestre de sala, do homem que era o mestre de cerimônia, o chefe lá da festa, e disse: fazei tudo que ele vos disser. Maria continua dizendo isso a essa geração, a você, mulher, e a mim, que devemos nos conectar e ouvir a voz do Senhor Jesus e fazer tudo que Ele nos disser. Fique de pé.